a saúde das unhas, né, doutora Isabel? Como vai? Tudo bem? Ótimo. Bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre a saúde das unhas, mas você conhece alguma mulher que não dá mais esmaltada nas unhas? Não. É impossível, né? É impossível. Tanto é, gente, que tem uma moda que se recicla a cada X meses sobre tonalidades e formas diferentes da gente esmaltá-las, né? Além da tonalidade da esmaltação com batom. Agora, é verdade, combinando, né? Combinando. Andressa Capanema fez uma matéria pra gente lá na Esmalteria Nacional e a gente mostra agora pra você essas novidades todas. Vamos ver? Vamos. Olha lá. As cores estão por toda parte, cabelos, lábios e até mesmo nas unhas. São dezenas de marcas e centenas de cores e tons para não deixar nenhuma freguesa insatisfeita. Mas você sabia que a ideia de pintar as unhas está presente na vida das mulheres desde 3.000 anos antes de Cristo? Pois é, chineses, italianos, japoneses e até mesmo os egípcios já tinham esse costume. É claro que no lugar do esmalte era usado outra substância, a rena. Mas o tom escuro só podia ser usado pela realeza, que exibia seu poder perante outras mulheres da sociedade. Seja escuro ou claro, fosco ou brilhante, os esmaltes chegaram com tudo. Lançaram tendência e impulsionaram o mercado de cosméticos, que cresce cada vez mais. Quem diria que de uma mistura cremosa, inspirada nas tintas para carro, surgiria uma febre mundial nas mãos das mulheres? Quando o assunto é esmaltes, não importa o seu gosto e nem seu estilo. Tudo começa aqui numa fábrica de esmaltes. O Mulheres vai fazer um tour por esse universo mágico, esse universo encantado que faz a alegria da mulherada. E você é o nosso convidado. Uma das coisas mais curiosas quando o assunto é esmalte são os nomes dos esmaltes. Como é que nascem? Como vocês têm tanta criatividade para tantos nomes diferentes? Olha, isso daria muito assunto, mas como o tempo é curto, eu vou tentar resumir. Primeiramente, como eu disse, a gente tem que ter as tendências, né, os processos de identificação do que realmente é moda. Posteriormente, nós escolhemos as cores, fazemos testes e, por último, depois que tem todas as escolhas feitas, nós temos que escolher os nomes. Primeiro vem o tema, porque toda a linha tem um tema. Depois do tema, nós, né, da nossa empresa, a gente faz uma reunião entre todas as mulheres que participam do conceito criativo e aí saem muitos nomes. A gente trabalha com muita criatividade, sempre trazendo o nome de uma maneira lúdica e divertida, porque as mulheres lembram dos esmaltes de acordo com as referências, né, os nomes lúdicos, para poderem falarem para as amigas o que são os nomes. Como nasce um esmalte? De onde vem a ideia? Como é que ele nasce lá no comecinho? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que identificar as tendências do mercado. A gente tem que entender a necessidade da mulher brasileira. A gente tem que entender o que é a moda, o que está se usando, porque esmalte é um acessório também. Então, a gente precisa complementar as roupas junto às unhas. Então, a gente tem todo esse cuidado de fazer uma pesquisa de campo, de mercado, para entender essa necessidade. Qual é o diferencial do público brasileiro? Bom, um diferencial muito grande que a mulher tem é que fazer as unhas, ir à manicure, é quase um hábito semanal. Aqui no Brasil, as mulheres levam a manicuração a sério. Então, é uma questão de asepsia, é uma questão de limpeza. A produção me entregou uma pesquisa recente que diz que o Brasil é o segundo mercado no mundo consumidor de esmalte. É isso mesmo? Sim, nós estávamos em terceiro na posição do ranking mundial, né? Primeiro, os Estados Unidos, segundo, o Japão e terceiro estava o Brasil. Mas se a gente for pensar em volume de negócio, o Brasil vem crescendo cada vez mais. A gente convidou duas telespectadoras do Mulheres, a Regina e a Aline. Meninas, por favor, levantem-se para estar nessa brincadeira gostosa, nesse paraíso feminino. Estão preparadas? Bastante. Você gosta de esmalte? Adoro. A mulherada sempre chega animada, igual a gente chegou aqui, ou chega mais tímida porque é muita coisa para escolher, o espaço dá uma intimidada, como é que é? Sempre chegam animadas, algumas chegam mais tímidas, mas normalmente sempre animadas, já chegam os esmaltes, vendo quantas cores.
verdade que tem gente que vem aqui atualmente e usa espaço para encontrar as amigas, para fazer um happy hour depois do trabalho? Sim, também verdade. Inclusive veio essa semana uma moça que ganhou de presente das amigas. Olha que legal, tem isso também? Tem isso também. O negócio aqui é se divertir, relaxar e fazer o que tem vontade, certo? Certo. Então vou levar a Regina para fazer o que ela escolheu para fazer. E a Aline, eu tenho uma surpresa para você. Você vai para um lugar mais do que especial. Você topa? Topo. Então vem, Regina. Você vem aqui na nossa cadeirinha. E a Aline mal sabe que está esperando por ela. Tcharam! Que tal? Nossa, nunca me imaginei num veículo desse, gente. Muito, muito legal. Vamos então, que agora a gente vai entrar. Além de você andar num carro de luxo desse, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar linda aqui dentro. Kátia, mama, dá só uma olhada na Aline. É ou não é a cara da riqueza? E aí, gostou da surpresa? Amei, tô me sentindo rica por um dia. Nossa! E vai melhorar, porque agora a Conceição vai deixar suas unhas ainda mais bonitas. Nossa senhora, tô precisando. É possível, né? Porque agora a gente vai sair com o carro, ele vai estar em movimento e mesmo assim você vai mandar bem nas unhas dela. Com certeza, vou mandar muito bem. Meninas, o papo tá bom, esse dia de luxo, riqueza e glamour tá ótimo, mas já tá chegando ao fim. Eu vou pedir só pra vocês duas descerem aqui. E Aline, eu quero fazer um outro convite pra você. Que tal se hoje a gente tivesse agora pra encerrar essa tarde especial, um momento Gisele Bündchen? Eu topo, com certeza, show de bola. Na verdade, não é a gente que vai bancar a Top Model não, é nossas unhas, tá? Opa, aí sim. E você fica aí que você não perde por esperar esse desfile. Gente, que matéria legal, né? Parabéns, Andressa Capanema. Depois eu falo pessoalmente, mas foi uma matéria muito boa. E enquanto a gente assistia a matéria, a doutora Isabel comentava aqui comigo. Eu falava assim, puxa, mas é ruim, é errado a gente esmaltar sempre as unhas? Você disse que não, né? Não, existem alguns, por exemplo, a Zoe, que é uma americana, uma médica americana, ela fala o seguinte, alguns autores dizem que não é ruim, porque ao mesmo tempo, quando você esmalta, você está não deixando, né, você não deixa que perca água. Mas ao mesmo tempo, você não pode ficar esmaltando assim, a pessoa esmalta 2, 3 vezes na semana. Eu faço isso porque hoje em dia esses esmaltes não duram nada. Então, aí, o porquê que é ruim você esmaltar 2, 3 vezes na semana? Porque você vai usar acetona 2, 3 vezes na semana. Mas aí sei que muita gente em casa está falando, ah, mas agora a acetona está proibida. Esses produtos que têm removedor de esmaltes têm uma quantidade pequena, mas tem acetona, Sim. Né? Então, para você em casa entender assim, faz mal você esmaltar sempre? O problema é a quantidade que você esmalta durante uma semana. O problema é o removedor de esmalte. Isso aí, por quê? E para eu saber se tem acetona ou não, porque tem, sabe, já viram uns lencinhos que a gente tira, vem numa caixinha assim, que a gente tira o esmalte? Você fala assim, ah, tá super oleoso, então não tem acetona. Experimenta lavar a mão e depois deixar sem esmaltar, fica tudo branco. Sim. Então, sinal que tem acetona. Sim, todos têm um pouquinho, porque ela é a melhor, né, para tirar e tira de forma mais eficaz. E o que acontece quando eu passo esse removedor? Eu desidrato a unha. Por isso que ela fica branca? Por isso. E aí, o que acontece? Então, por que faz mal? Por que as pessoas falam assim, olha, ficar esmaltando o tempo inteiro faz mal? Não esmalte 2, 3 vezes na semana, porque eu vou ter que tirar 2, 3 vezes na semana. Ah, é assim mesmo que fica, gente. Não é assim? Seca desse jeito. E o pior, sabe o que fica? Ela levanta em camadinhas. Pois é. E aí a gente puxa a camadinha. Isso aí. E aí vai lascando Isso tudo, aí. né? Então, em casa, entendam o seguinte, unha é uma coisa igual ao nosso corpo, ela faz parte. Cuide dela com carinho, ela também precisa de hidratação.
Mas a hidratação eu tenho que tirar o esmalte, fazer a hidratação, deixar um dia sem esmaltar e depois esmaltar? Você pode deixar um dia sem esmaltar ou você pode esmaltar no mesmo dia. Mas use hidratante. Existem hidratantes que passam até na cutícula também. E existe uma coisa interessante, existem removedores que já têm uma substância que hidrata. Só que pacientes, quando nós estamos nessa situação que eu tenho uma descamação muito intensa, um conselho que eu dou é o seguinte, lixa um pouquinho, tá? Corta essa parte? Corta um pouquinho essa parte, porque ela vai descamar, ela está desidratada, ela tá pedindo ajuda. Então, o que você vai fazer em casa? Lixa um pouquinho, corta, tá? Lixa, corta. Outro detalhe, a gente usa a lixa como se fosse lixa de parede, né? Né? Aí vai pra cima. Que cortar e depois lixar pouquinho. Isso, lixa um pouquinho, vai devagarzinho, porque eu também vou elevar e passa hidratante. Se tiver com uma situação muito ruim, tá? Tipo, o que eu quero dizer de muito ruim? Tá descamando demais. Deixa uns dias sem o esmalte para você poder hidratar mais. Você pega um hidratante, tá? Passa todo dia. Passa todo dia, 5 vezes ao dia, mais ou menos. Sei que muita mulher que curte unhas mais compridas vai dizer, mas a minha unha de fato tá descamando, mas se eu cortar até o final de onde já tá descamando, vai ficar muito rente. Mas se a gente não corta até o final, na hora que ela descamar, ela sempre puxa para dentro. Sempre. Então, sempre você vai ter uma unha que tá faltando uma camada, né? Sempre, sempre. E uma coisa interessante, assim, as unhas, cada vez mais, a tendência é, vamos pintar as unhas coloridas de forma diferente. Para que eu tenha uma unha saudável, além disso, da minha hidratação, que ninguém sabe que eu preciso hidratar a minha unha, eu preciso hidratar a minha cutícula, veja também o seu removedor. Tá. Alguns têm hidratante na formulação, então não são tão agressivos. Então, remova a substância que você está tirando, né? Remova o esmalte, porque você precisa de um removedor. Entenda que o esmalte é uma resina, né? Mas tendo um hidratante Tendo um hidratante, você já diminui um pouco a desidratação da minha unha. Tem muita gente, até a Paloma estava dizendo na nossa produção hoje, que ela é alérgica a alguns componentes de uns esmaltes. Então, os esmaltes hipoalergênicos, muitas vezes, são indicados, porque a gente não tem alergia só na unha. Você passa a mão no rosto e pipoca tudo, né? Sim. Geralmente, esse é o quadro clínico. Você diagnostica um paciente, quando ele tem alergia, o paciente fala assim, olha, eu tô com os olhos vermelhos, quer dizer, os olhos, a pálpebra vermelha, inchadinha, ao redor da boca, ao redor da boca, o pescoço. Por quê? Porque é a região que assim que você acaba de esmaltar, você coça, você entra em contato. Então, existem algumas substâncias que você tem que procurar evitar num esmalte quando você tem alergia. Primeiro, quando você tem alergia, você vai fazer um teste de contato. Então, você vai no seu médico, ele vai pedir um teste de contato alérgico, você vai saber a qual substância você é alérgica. Porque, às vezes, você é alérgica até ao pigmento do esmalte. Ah, é? É, não só algumas substâncias, né, que eu trouxe uma dica de como a pessoa, porque hoje tem uma moda, né, de 3 free, 4 free, 5 free, e as pessoas ficam assim, nossa, o que é isso? Né? O que é isso? E isso é interessante. Então, assim, uma curiosidade, assim, quando você pega um esmalte, o que significa 3 free, 4 free, 5 free? Significa que eu não tenho algumas dessas substâncias que são tóxicas. Gente, eu nunca li a embalagem de esmalte para saber quantos free ele é. Então, alguns esmaltes são, outros não, tá? Então, aí as pessoas veem assim, poxa, por que tal esmalte é mais caro do que outro? Por que é mais barato, por que é mais caro? Porque não ter algumas substâncias, a estabilidade do esmalte, ela é alterada. Então, você precisa ter uma outra tecnologia, colocar outros componentes para você ter um esmalte estável, sem ter o tolueno e o formaldeído. O que é tolueno e formaldeído? Então, isso aqui são substâncias assim, uma é uma resina, a outra estimula o esmalte a ficar mais durinho. Então, o que eles fazem no organismo? Quando a gente fala de toxicidade, a pessoa se assusta, mas não é. Eles são alergênicos, eles dão uma reação. Então, para alguns pacientes que são sensíveis a isso, o ideal é não usar. Agora, eles são importantes no esmalte. Há milhões de anos sempre... Né? Se usou isso aqui. Hoje em dia, eles estão conseguindo tirar o tolueno, o formaldeído, todos? Não. Sempre tem no esmalte 3 free, 4 free, 5 free. Bom, 3 porque eu não tenho 3 dessas substâncias. Está na ordem? Não, não está na ordem. A ordem que eu coloquei aqui são só as substâncias que mais são alergênicas. Tá. Então, assim, um estudo viu que 3% da população tem uma maior alergia nos Estados Unidos a tolueno e formaldeído. Aí eu tenho o DBP, a cânfora e a resina do formaldeído. Tudo isso pode conter no esmalte. Agora, há uns anos atrás,
se falava muito de metais pesados em esmaltes, e aí sim a gente teria uma contaminação séria no corpo todo. Hoje em dia, a grande maioria das marcas já não usam mais nem de batom, nem de esmalte. Não. Aí já existe um controle rigoroso, a Anvisa, fantástico, existe um controle bem rigoroso quanto a isso, tá? A única coisa é que, assim, algumas substâncias que são proibitivas, elas são totalmente proibitivas, como essas substâncias já são proibitivas. Lógico que você tem que ir atrás da marca, analisar. Outras são analisáveis. Por exemplo, todo esmalte não tem tolueno, todo esmalte não tem formaldeído, DBP, não. Cânfora, não. Quando não tem, ele está informando, olha, eu não tenho. E aí vai para os hipoalergênicos. Gente, mas são umas letrinhas tão minúsculas, olha que eu enxergo bem. Mas para eu enxergar no esmalte que tem, você tem que ficar assim, vai foco, vem foco, vai foco. Não é verdade? Porque é muito minúsculo, gente, ou então pega uma lupa. Mas, Kátia, sabe o que acontece? Muitos desses esmaltes, na frente deles, já vem escrito 3 free, 4 free, 5 free, porque já diz que não tem 3 substâncias tóxicas, não tem 4 substâncias tóxicas. E uma coisa interessante que eu queria levantar é o seguinte também para o paciente. Quando a pessoa lê hipoalergênico, pela Anvisa, o que significa hipoalergênico? Significa que eu não tenho algumas substâncias que são potencialmente alergênicas. Mas isso não quer dizer que eu não tenha alergia àquela substância que tem no hipoalergênico. Posso ter, por exemplo, um pigmento. Às vezes eu tenho um pigmento ali que eu posso ser alérgica a ele. Mas por que esses esmaltes hipoalergênicos são tão caros? Se um esmalte comum custa R$ 2,50, o hipoalergênico custa R$ 8, R$ 9 reais? Sim, justamente por isso. Na realidade, os hipoalergênicos e esses que são chamados de 3, 4 ou 5 free, eles são mais caros porque eu não contenho essas substâncias. São mais baratas. Isso aí. Para fazer a composição. Para estabilidade, isso. Porque o esmalte, o que isso aqui significa em casa para você entender? Para você fazer um esmalte bonito, eu preciso de uma resina, eu preciso de um plastificante. Então, em casa, imagina o seguinte, olha o seu esmalte, ele brilha, olha o seu esmalte. Brilha. Ele brilha, não brilha? Brilha. E aí a pessoa quer que ele dure, né? Que não descasque. Que ele não descasque. Que ele fique mais firmezinho, né? Que você passe e seque rápido também. Ah, sim, que não fique com a marca do pincel. Pois é, que não fique a marca do pincel. Para tudo isso acontecer, eu tenho um monte de substâncias que eu preciso misturar para que isso aconteça. Então, quer dizer, eu tenho uma outra substância que tem o mesmo efeito do tolueno, isso aí. Só que custa mais. Isso. Portanto, o esmalte sai mais caro. Por isso. Não é um abuso. Não é um abuso. É que realmente, para eu poder modificar a substância, eu tenho... E outra coisa, existem pigmentos diferentes, qualidades de pigmentos e pigmentos diferentes. O que são pigmentos em casa? É o que me dá a cor do esmalte. Essa cor que as pessoas amam, tipo, nossa, eu tenho um vermelho brilhante, um verde, tem que ter um pigmento um correto, 3D, tem que ter um pigmento correto. É verdade que o esmalte vermelho deixa as unhas mais fortes ou isso é uma lenda? Não, isso é uma lenda. Só que o esmalte vermelho, muitas das vezes, ele contém, às vezes, a resina do formaldeído. Então, depende da composição. O outro esmalte também não compõe? Não, contém, tá? Mas depende da concentração que eu tenho de algumas substâncias que fazem essa reação de um crosslink na proteína. O que é isso em casa? É até legal a pergunta para a pessoa entender o seguinte. Eu tô com a minha unha fraca, como eu vou tratar? Então, é assim, existem os esmaltes de tratamento. Existe uma substância chamada formalina. A formalina, ela é a mistura do formaldeído com água e dá uma reação, uma outra substância, Y. E o que acontece com isso? Quando eu passo essa substância para endurecer a unha, que são os esmaltes de tratamento, o ideal não é que você passe todos os dias ou toda semana, tente alternar, porque hoje existe no mercado outras proteínas hidrolisadas que também estimulam que a unha fique mais endurecida. Então, isso está evoluindo. E só isso? Não, vá no seu médico, porque também eu posso ter deficiência de biotina. Não é 100% comprovado, mas observa-se que o paciente, às vezes, quando toma biotina, passa alguma queratina hidrolisada, passa na unha, queratina hidrolisada e algumas outras substâncias, melhora muito. Aquelas manchinhas brancas que aparecem nas unhas, algumas pessoas têm uma quantidade grande dessas manchinhas, dizem que é falta de cálcio. Isso é verdade? Então, o que acontece? Isso se chama leuconíquia. A leuconíquia, ela é significado de várias coisas. Leuco, tá, gente? Em casa, só para vocês um dia, eu vi na televisão, estava escrito leuconíquia, tá? É o branquinho. Alguns pacientes falam, isso é falta de cálcio, isso é falta daquela substância. Algumas substâncias geram uma deficiência que pode gerar uma reação, mas não necessariamente
Porque até a forma de agredir mesmo a cutícula pode levar ao que nós chamamos dessa leuconíquia. Ah, então se eu uso uma espátula, por exemplo, e eu comentava com você que eu sou a rainha da farmácia. Vejo uma novidade, é uma espátula que promete empurrar e tirar a cutícula. Sim. E aí a gente não percebe. Na pontinha dela tem uma certa lâmina. Tira, fica lindo. Mas depois de uns dias você percebe que ela machucou a unha. Sim. E deu uma cortadinha que depois quando a unha chegar aqui em cima, ela vai partir. Sim. Então, Kátia, o que eu acho interessante Toma assim... cuidado com isso, né? Tem. As pessoas não façam loucuras. Procure o seu médico para orientar isso. Por quê? Porque além do branquinho, eu também posso... Isso pode ser um significado de doenças. Eu também posso ter uma deficiência. Eu também posso, por exemplo, tem nós chamamos de pitchings. São como se pegasse um martelinho e fizesse um monte de... batidinhas, tá? Isso pode ser por trauma, mas também pode ser, por exemplo, uma psoríase. Então, quando você vai ao seu médico, ele vai olhar, ele vai te analisar e tem como você melhorar. Tem pacientes que falam assim, doutora, nunca melhora a minha unha. Não, calma, vamos fazer de forma tranquila que vai melhorar. Agora demora, né, gente? Sim. Porque quando a gente fala assim, mas a minha unha cresce, demora muito. Estou fazendo um tratamento, não adianta, mas ela cresceu, a gente está vendo a parte externa, mas aqui dentro também tem uma quantidade que já cresceu, já está lá dentro pronta e precisa passar também essa quantidade para a gente ter os efeitos do tratamento, né? Então, dá para você tratar. E use o esmalte adequado, se preocupe com essa questão hoje em dia. Se hoje eu vou pagar um pouco mais, mas eu posso ter uma qualidade melhor. Porque você esmalta toda semana. Então, e não adianta você ter 20, 30 esmaltes. Não precisa, né? Verdade. Não precisa. Se você esmalta toda semana, use com substâncias que não vão ficar te irritando, não vão ficar te sensibilizando. Pesquise onde você faz. Não fique se machucando. Hidrate a unha. Fala, nossa, eu nunca vi isso. Hidrate, ela precisa de hidratação. Descamou, será que é só isso? Ou será que eu preciso de um complemento? Será que você precisa? Pergunta pro dermatologista. Pois é muito mais fácil, né? Do que a gente ficar inventando história e ficar chutando para ver se uma hora a gente acerta, né? Pois é. Olha, por falar em aproveitar, aproveite e fale sempre com o seu médico, independente do que você perceba. Percebeu não só uma descamação, uma coloração que surge nas unhas, ou até uma alergia, que parece uma alergia, um esbranquiçamento ao redor das unhas. Sim. Porque isso pode ser sinal de algumas doenças que, quando diagnosticadas no início, a gente trata com muita facilidade. E não né, fique cutucando, né? Ah, sim, piorou, né? Porque alguns vêm e passa a espátula, aí começa a soltar a unha. Ou até micose, né? Pois é, e aí propicia isso. E espalha para as outras unhas todas. Quer saber dos contatos da doutora Isabel Martinez? Pode acessar o site clinicamartinez.com.br, clinicamartinez.com.br. Doutora Isabel volta e a gente fala sobre outros assuntos que você pode até sugerir para a gente pelo nosso e-mail, tá? Beijo, boa semana para você, viu? Também.